Bom, pessoal? Fábio Rezende aqui do Soma Agro e mais um episódio do Conexão Soma. Esse episódio tem o apoio da Soma Agro, contabilidade e gestão eficiente. Hoje a gente vai falar de um assunto pouco falado, né, na questão do agro, mas tem um impacto direto, muito importante, deveria ser muito mais discutido, que é a reforma tributária e planejamento tributário. Hoje eu estou aqui com o Marcos Leão, especialista no assunto, é um cara que eu tenho como referência, né, nessa questão tributária. E então é isso, Marcos. Se apresenta um pouquinho para a gente falar pra gente começar esse nosso bate-papo. Poxa, Fábio, satisfação e prazer estar aqui com você. E que bom, né, que deu certo, você está encabeçando aí o projeto. E vamos lá falar dessa danada reforma tributária que já tem aí mais de 40 anos na fila para sair e saiu. Já é realidade. E pelo país que a gente vive, travado em impostos, nada mais justo da gente compartilhar aí conhecimento com o produtor, com o agricultor e principalmente com todo empresário a nível Brasil, porque, de fato, quem não se adequar, a tendência é que saia do jogo. Ou jogue o jogo corretamente agora com as legislações que vem alterando, e a gente vem compartilhar isso, e espero que de uma maneira bem tranquila, não tão técnica, né? Porque legislação tributária e contábil é aquele bicho de sete cabeças, começa a conversar, bicho, o que esse contador tá falando? Pelo amor de Deus, não tô É isso entendendo aí. nada. Mas a gente quer compartilhar aqui os conhecimentos, quais são as etapas que o produtor ele precisa tomar de atenção e poder procurar um bom profissional, bom sistema e um bom planejamento tributário. Muito bem. Então, para a gente começar, o que é essa reforma tributária, Marcos? Que eu tanto escuto falar e confesso que eu não sei direito o que é. Então vamos lá. Eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe quantas normas, mais ou menos, o Brasil existe? Leis tributárias, vamos dizer assim. Quantas leis tributárias existem atualmente no Brasil? Eu não faço a menor ideia. No Brasil, em média, hoje, Fábio, até esse momento que a gente está gravando, existem 450 mil leis e Nossa, decretos instituídos, ativos, hoje no país. não é possível. Seja eles federais, estaduais e municipais. Quando a gente pega para fazer, vou abrir uma empresa no Brasil, qual que é a sistemática, a dor hoje do empresário? Ok, eu vou comercializar, vou prestar serviço, quais são as normas que eu tenho que entender? Uhum. Naturalmente, a contabilidade ela já puxa já a questão, preocupação dos impostos, né? E a reforma tributária, ela vem trazendo um contexto de flexibilizar e facilitar esse entendimento no formato aí das tributações, de alguns impostos específicos. Quando os legisladores e o governo ele buscou a aprovação da lei, ele não simplesmente a criou, a reforma. O Brasil ele não é pioneiro da reforma tributária no sentido do IVA. A gente vai chegar lá, mas ele copiou a Europa. A Europa já tem há um certo tempo a instituição do IVA que veio facilitando e simplificando a forma de tributação deles lá. Só que quando a gente traz isso a nível Brasil, a gente tem que trazer também a quantidade de impostos e leis que a gente tem. A reforma tributária nossa é só em uma parte desses impostos. Então, veja, nesses 450 mil decretos e leis que são instituídas hoje, pouca parte, vamos dizer assim, os principais impostos estão abrangidos hoje na reforma tributária, que são PIS, COFINS, ISS, ICMS e o IPI. 5 impostos. Certo. Então, a reforma tributária ela vai atuar dentro desses, consolidando esses impostos, mudando a regra de tributação, regra de alíquota, impostos que não eram tributados vão ser tributados, o que não era vai ser. O jogo mudou. Que confusão, hein? Uma boa confusão para a gente debater aqui e preparar a turma, porque a questão hoje é como você também, empresário. Qual que é a dor hoje sua quando você fala assim, ó, contabilidade, só chega uma guia para me pagar, você entende o que está chegando ali para você? Não. Confesso que não. Então, hoje, atualmente, nosso formato de contabilidade a nível nacional, o próprio empresário hoje, ele é um aventureiro. Você concorda? Sim, com O certeza. empresário é um aventureiro. Ele está no segundo país do mundo, que é de carga tributária maior do mundo, e não entende os impostos que ele está pagando. É facinho pagar errado, né? Opa, É. para mais ou para menos, né? E, Marcos, essa reforma aí, focado para o agro em si, ele tá, o produtor, ele tem que estar preocupado com isso ou isso é só coisa para o pessoal de cidade? Como é que tá isso aí pro agro? O produtor é o principal, né, Fábio, que ele tem que se preocupar. Grande preocupação pelo seguinte, o produtor ele tem uma série de benefícios fiscais dentro dos seus produtos.
existe uma mística dentro da contabilidade e dentro, talvez, assim, de alguns institutos hoje no país, que o produtor rural, o agronegócio, não paga imposto. Uhum. Isso é uma grande mentira, Sim. que de fato, hoje, o produtor, ele para adquirir um insumo, um fertilizante, dentro daquele fertilizante, a carga tributária que está inserida dentro dele é imensa. Tem produto que é parte do insumo que ele é importado. Para esse produto entrar aqui no Brasil, é um mundo velho de tributação que ele tem que ser inserido ali para ser processado e virar defensivo, para o produtor aplicar. O produtor vai lá e planta soja, por exemplo. A soja dele lá é isenta de imposto, então ele vende e fala, oh, não pagou imposto nenhum. Poxa, mas e o defensivo, a quantidade de insumos que ele aplicou, a colheitadeira que ele comprou, o que ele É. tratou, O quanto imposto de imposto? embutido, né, é alto, né? Altíssimo. Então, quando a gente pensa em falar que o produtor ele tem que tomar bastante atenção nesse jogo que está mudando com a reforma, é basicamente nesse sentido. E os benefícios que eu tinha? Então, vou ser tributado agora? Vai. As regras mudaram. E a grande parte hoje dos produtores a nível Brasil ainda são exploradores através da pessoa física. Se hoje, atualmente, sem a reforma tributária, ele já não é tão benéfico trabalhar na pessoa física, com a reforma tributária vai ficar praticamente impossível. A carga de impostos que vão se recair sobre esse vai praticamente minar o caixa desse produtor. É a mesma coisa que você pensar, vou comprar aqui um glifosato, uma lata aqui, 1 litro aqui de 5.000, hoje, o ano que vem ele vai estar 8. Nossa, mas aí como é que para se organizar isso aí tem que se preparar com antecedência mesmo, né? Perfeito, assim, e essa preparação vai se advir muito da questão da reforma e a aplicação das regras que estão na instrução normativa e aplicando também o planejamento tributário, que a gente vai falar mais adiante como que isso deve ser feito. Porque hoje o produtor, como pessoa física, ele não é tão benéfico. Se ele faz a exploração hoje na pessoa física e no final do seu imposto de renda ele recolhe ali 27,5%, ah, Marcos, mas 27,5%, ok, eu deduzo ali meus insumos, meus custos, pago a alíquota efetivo ali e tô feliz, e não tem que prestar conta. Ok, hoje ainda dá para você trabalhar assim, mesmo você dispendiando aí uma boa parte da margem. Mas com a reforma é o seguinte, a questão dos créditos. Os insumos vão ficar mais caros, essa é a Certo? verdade. Os insumos que hoje, exemplo que a gente está citando aqui, o glifosato, ele é alíquota zero para PIS/COFINS e ele tem umas reduções de base de cálculo para ICMS. Não aprofundar muito a parte técnica Sim, aqui não, sim. mas tem uma série de benefícios que hoje já diminui o tamanho do peso Uhum. financeiro dele. Com a reforma tributária, vai ter uma redução dele, mas a alíquota vai ficar mais pesada. A exemplo, o PIS/COFINS. Hoje o PIS/COFINS do glifosato é alíquota zero. Não paga PIS/COFINS. Certo. O ano que vem o PIS/COFINS será cobrado através do CBS. Vamos Entendi. mudar. Então, o produtor hoje que ele compra aqui como pessoa física, ele não tem esse impacto por aquele produto ser alíquota zero, amanhã, o ano que vem, vai ser. Ele vai pagar mais caro, então, por ele ser, por exemplo, no CPF. Ou independente vai pagar mais caro de toda forma. Ele vai pagar mais caro por conta que a indústria vai ter uma carga maior, vai aumentar, então ele vai Certo? dispendiar mais caixa, mas ele hoje, como pessoa física, ele não trabalha com o instituto de tomar crédito. Entendi. Então, a tendência é que ele possa migrar para um agropecuária, pessoa jurídica, que ele possa trabalhar na não cumulatividade, que é o quê? Passar esse crédito à frente. Você compra um produto, acumula o crédito, vende o seu produto, desconta o crédito, paga só a diferença. Interessante. Então, para a gente organizar a ideia aqui, vamos entrar então na questão do planejamento tributário, porque também a gente escuta muito falar, né, e não entende direito. Então, muita gente tem medo, como você falou, né, abrir um CNPJ, muita gente tem medo de operar fazenda com CNPJ, prefere no CPF. Dá uma. Elucida para quem está nos ouvindo aqui o que é a diferença, o que num plano bem feito a gente consegue fazer ou não. Porque eu já acompanho aí um caso que teve a diferença, foi muito grande, foi muito benéfico migrar, né? Explica um pouquinho para a gente aí, por favor. Então, o planejamento tributário é basicamente você estudar a atividade do cliente. Você Certo. vai no produtor, você tem que entender a terra dele, como que é a operacionalização do negócio. É gado? É grãos? Que tipo de grãos? É sorgo? Quem é seu fornecedor? De onde que é o fornecedor? É do mesmo estado? Você compra interestadual? Não, você importa, participa de algum pool de compras? Uhum. Fazer essa investigação e essa auditoria e análise de toda a movimentação que o produtor
operacionaliza, ele traz uma segurança que você possa aplicar as legislações e as brechas legais, estou dizendo aqui, que planejamento tributário no mercado aqui, Fábio, ficou muito vendido que é para você economizar ou só negar imposto, Não. deixar de pagar imposto. Aí não tá certo, né? Nem tá certo. O planejamento tributário ele não é para você sonegar imposto. O planejamento tributário é para você reduzir a carga tributária de forma legal e você aproveitar as legislações que hoje existem do seu negócio. Pelo que eu tô entendendo, é entender a regra do jogo para saber onde pode se beneficiar, igual numa partida de futebol, né? Então você tem que saber a regra para poder, né, e montar a melhor estratégia para aquele duelo, né? Perfeito, é isso. Então o planejamento ele vem para ser uma ferramenta de apoio hoje para o empresário, principalmente para o produtor, e existe muitas leis hoje benéficas. Desde um estatuto da terra, desde um formato de exploração de contrato. Eu vou usar um contrato de parceria, um contrato de comodato. Vou fazer um arrendamento. O que isso vai impactar no meu fluxo de caixa? Eu falo fluxo de caixa porque você, numa hora ou outra, você vai ter que expendiar o pagamento e aquele pagamento vai ter um imposto. Sim. Você vai pagar um imposto que é 27,5%, você vai pagar um imposto que é 3,08% ali na jurídica. Sim. Opa, Max, então A diferença é a grande, diferença né? é muito alta. Mas o que eu preciso fazer para chegar nessa diferença aqui? Existem uma série de etapas, uma série de estudos que o profissional habilitado e com expertise, e principalmente essa que é do agronegócio, são muitas particularidades. E da mesma forma que eu olho hoje um fertilizante que é produzido aqui no Brasil, eu não posso olhar um fertilizante que é importado. Isso é uma coisa, Marcos, que a minha área é gestão, né, do agro, você sabe bem, e o que a gente vê muito em fazendas é isso, são empresas, né, as fazendas, elas contratam escritórios urbanos para cuidar do negócio rural, não entendem essas particularidades, e quando você vê é um peso grande, né, de imposto, de tudo, né, a gente não tem essa... Já dá um gerente de uma fazenda que eu falo, rapaz, essa contabilidade trabalha para o governo, não trabalha para você não, tudo quer pagar o imposto, né, e a gente vê bastante isso, né, tem que ter essa expertise do agro, né. E, Marcos, para poder, né, não ficar muito subjetivo aqui para quem está acompanhando a gente, você tem alguns exemplos de, por exemplo, de fazendas que pagavam, que tinham um peso de imposto, aí mudou através de um planejamento e conseguiu outro? Que casos assim, você poderia falar por cima para entender a dimensão? Olha, tem várias a nível Brasil, como a gente atua. Vamos citar uma específica que a grande peso dela hoje seria o Fundo Rural. Certo. Aí lembrando que o Fundo Rural ele não está dentro da reforma tributária, tá? Tá. Então, assim, o produtor rural ele pode ser impactado numa carga maior com a reforma, mas o Fundo Rural ainda continua. Sim. Então vamos lá. O produtor, quando ele começa a operacionalizar a sua produção, ele é especialista na terra. Especialista ali em entregar o produto ali para a terra florescer e ele poder colher. Certo. Só que ele não é que não tenha preocupação, talvez o tempo necessário ou a lida tá muito corrida, de procurar um profissional para direcionar ele para poder fazer ali o estudo do que ele vai fazer. Então, hoje, quando a gente chega numa fazenda, por exemplo, no produtor rural, na pessoa física, o que a gente enxerga? Ele trabalha na pessoa física e apura os seus impostos dentro do imposto de renda. Uhum. Apurou ali receitas, menos despesas, no final um menos o outro deu lucro, aplica a alíquota. Certo. Simples. Só que esse simples acaba saindo caro muitas das vezes. E dentro de uma dessas operações que a gente já fez, essas estruturações, acontecia muito nesse caso. Além do imposto de renda, ele já está ultrapassando a quantidade maior de recolhimento, ele tinha um recolhimento muito maior também de fundo rural, Certo. que é o imposto ali, que é o INSS da produção. Aí que você pega e apresenta para ele, fala, produtor, você sabe todos esses insumos aqui que você adquire? Parte desses insumos, você pode tomar créditos desde que você tenha uma estrutura em agropecuária em pessoa jurídica, Certo. em regime normal, para que você possa compensar e pagar esses impostos seu que você está pagando pela pessoa física, você paga na jurídica com crédito. Uhum. Fala, mas como assim? Então não vai sair dinheiro do meu bolso? Quem vai pagar? Falei, exato. Quem faz essa estruturação e faz esse pagamento é o crédito que você pagou do imposto dentro do seu insumo lá. Aí vem o estudo. O estudo que a gente fez, né, nessas fazendas, Fábio, identificar o fornecedor, o produto, entrar no produto, qual que é a composição do produto, se ele é produto importado, se ele é produto nacional, o que ele dá de crédito, combustível, quantidade de combustível que ele compra para colocar ali na colhedeira.
e saber se isso gera um crédito necessário. Gerando um crédito, a gente faz esse acúmulo, aplica as normas específicas e esse crédito ele passou a pagar o fundo rural do produtor. Então, o produtor aí, uma fazenda que pagava anualmente o cliente nosso, em média de 480 a 500 mil ano de recolhimento do fundo rural, passou a ser pago através dos créditos. Quer dizer, não desembolsou aquilo, né? Não Era um desembolsou. direito que ele tinha, que ele está usando esse direito e aliviando o caixa dele. Exatamente. Então, assim, não é que ele deixou de pagar. Eu sempre falo assim, o crédito é dinheiro. Sim. É dinheiro vivo. Só que você está utilizando aquele imposto que está embutido no preço do seu insumo que você paga para pagar o seu débito do seu imposto ali na hora que você faz sua comercialização. Uhum. Então, você pensa, dentro de uma produção, você trazer uma margem de fluxo de caixa ali, evitar de sair dinheiro do imposto que anteriormente você tinha que tirar sem, às vezes, nem ter comercializado a safra. Ah, hoje em dia é difícil, né, Marco? Qualquer coisa que você puder economizar hoje, né, é bem-vindo, porque muitos casos a gente pega projetos pecuários que o resultado dele ele está muito justo, né? Porque cada vez com menos margem, você precisa se organizar mais, né, para poder ter resultado. Mas aí você pega um começo de um projeto, o resultado dele está baixo. E aí, às vezes, numa situação dessa, faz mudar completamente o cenário, né? Às vezes ele deixa do prejuízo para o lucro só pelo fato de não ter desembolsado, por exemplo, esse imposto, né? Que ele já pagou, mas pagou de outra forma, né? Perfeito. Agora você coloca no cenário atual, que você tem taxação internacional, você tem aí a reforma tributária, e o imposto que era zero agora vai vir tributado, tem uma série de regras específicas, e você não manda no seu preço. O produtor, o pecuarista, ele não manda no preço, ainda tem mais essa, né? Se Né? pelo menos ele pudesse ali, não, agora é 150, não, ok, o saco agora é 200 porque aumentou meu custo aqui. Não pode, né? Não pode, quem manda é o mercado, é commodity, né? É o que a gente fala, né? Quando a gente está falando de gestão, por exemplo, na parte de pecuária, a gente tem 4 fatores que mais explicam o resultado da fazenda, que é o desembolso cabeça mês, o ganho de peso, lotação e o valor de venda. E esse valor de venda, infelizmente, não está na nossa mão. Né? Então, é muito pouco. Às vezes você consegue negociar. Ah, eu consigo, sei lá, R$ 10 a mais na arroba porque meu animal consegue ir para o mercado de exportação. Aí eu consigo mais R$ 5 por estratégia porque eu tenho muito volume. Mas não passa disso. Você não consegue aumentar tanto assim, né? E aí, como você não consegue, a alternativa é o quê? Cuidado dentro da porteira, é diminuir teu custo. E se você tem essa questão aí de imposto que você está pagando e não precisaria estar pagando por já estar pagando, né, em outra forma, quer dizer, está pagando dobrado, ajuda bastante, né? Ah, com certeza. Então, o cenário hoje, criar um planejamento tributário é entender a operação do produtor, entender a operação do pecuarista, saber aplicar a legislação, que é aproveitando ali dos benefícios, seja federais, seja estaduais, tem uma série de benefícios hoje que o profissional da contabilidade, até trazendo isso como pênalti hoje para os nossos colegas, nossos profissionais, estão mais envolvidos dentro do escritório e pouco a campo, Uhum. deixa de identificar esses benefícios e verificar como que o cliente dele poderia estar aproveitando mais, né? É porque às vezes foca só naquele negócio de entregar as obrigações, né? E aí você não acaba pensando estrategicamente, né, no que está acontecendo, né? Perfeito. E aí, no caso, com essa reforma tributária aí, impacta nesse planejamento? Como é que é? Como é que isso vai juntar os dois? Às vezes a Fazenda tinha um planejamento até agora, e aí vai mudar, na mudança do ano agora, né, que entra. Aí, ano que vem, como é que fica aí o impacto de um no outro? Pensa bem, Fábio. Hoje, quando você faz a comercialização, como que você paga o imposto? A contabilidade tem que receber as notas fiscais, fazer as apurações, entregar a obrigação acessória e gerar a guia e mandar para você pagar. Sim. Com a mudança da reforma tributária, eu vou trazer aqui um assunto que muda totalmente a forma de trabalhar, inclusive. Aí como que o planejamento ele vai ser desenhado, vai ter que se redesenhar, vamos dizer assim, o baralho vai ser misturado ali, então vamos começar a fazer todas as distribuições novamente. Dentro da reforma tributária existe um instituto que chama Split Payment. Nome bonito para quê? Divisão do pagamento. Certo. Então tu pega o seguinte, hoje você apura, seu contador gera a sua guia e você vai lá e paga na data. Com o Split Payment, a Receita Federal criou a distribuição, a divisão. Você vai emitir a nota fiscal, o seu cliente vai fazer o pagamento, o banco ele já vai dividir o que é imposto para a Receita Federal, já vai para a Receita Federal, e o que é seu já vai para você. Você não vai ter que fazer apuração, sua contabilidade não vai ter que fazer apuração.
Tá. E o que que muda isso no planejamento tributário? Muda completamente, porque você vai deixar de pensar apenas na guia, no imposto, e você vai ter que ir lá no seu financeiro, ir lá no seu orçamentista, ir lá na gestão e desenhar toda a sua precificação, reduzir ali a gestão, questão de despesas operacionais, para que você consiga manter a margem na mão. Que antes você tinha o controle ali da tributação, do pagamento, agora não. Quem já vai vir tributado já vai vir descontado. Tá, vai ser uma coisa mais automatizada, então. Mais automatizada, vai mudar muito. Isso, assim, já trazendo questão de prazo. O ano que vem, 2026, inicia-se em fase de teste, né, o CBS e IBS, e esse split payment já em 2027 ele já passa a ser, como se diz aqui em Goiás, na verda, né? Uhum. Já vai ser direto, Valendo, vai ser já valendo. vai ser valendo, vai ser descontado. Então, quando a gente traz aqui CBS, PIS, COFINS e IPI, já vai começar o ano que vem, então o produtor ele já tem que se atentar com sistema, se atentar aí com a contabilidade que assista ele, já esteja especializado sabendo do assunto, e também já com planejamento tributário. E aí até um gancho até do que eu ia falar agora, né, que você acabou de entrar, mas como se preparar, né? Eu tô pensando assim, na visão do produtor, né? Então, sempre fiz lá, sempre fiz pelo CPF, tô acostumado com aquele jeito, né? Tem sempre aquela movimentação, né? Vamos comprar o gado no final do ano para poder diminuir resultado, para poder ali tentar fugir só daquele do imposto de renda, né? Que eu acho que é a grande preocupação do produtor, que o fundo rural ele acaba pagando porque está no automático, ele sabe, ele já bota lá, né, no custo dele que ele vendeu, ele tem o fundo rural. Mas como é que fica? O que ele precisa se preparar? Como você falou, né? Sistemas, tudo, mas que dica que você daria aí para quem está escutando a gente de, olha, primeiro, tem prazo ainda? Dá para esperar até dezembro para começar a se organizar? O que precisa fazer? Dá um panorama para a gente aí. Na verdade, a água já bateu na bunda, né? A reforma tributária ela já está, vamos dizer assim, valendo para quem tem que começar a entregar obrigações já a partir de janeiro. E hoje nós, como país, como Brasil, a gente tem uma má cultura de deixar as coisas tudo para última hora. E a mudança, Fábio, vai vir, mas ela vai vir assim, de forma que, não, espera aí que, né, eu tô me organizando, tô procurando um contador que entenda que não, já mudou. Se você não se adequou, se você não buscou ferramentas necessárias, pague a conta. E dentro do agronegócio, você pode perder mais, você pode pagar conta, De jeito multa nenhum. De jeito de nenhum. atraso de alguma coisa? Não dá. Então, não pode. Então, a mudança de cultura é a primeira questão, que hoje a gente, no agronegócio, a gente lida muito com produtores que são muito conservadores. Não quero largar o osso aqui, vou passar a minha gestão para um terceiro aqui tomar conta, mas eu sempre lidei aqui com a fazenda e sempre deu certo aqui. Quem vai vir aqui mandar no meu negócio? Não é quem vai vir. Se a gente não tiver essa flexibilização de mudança hoje, contratando profissionais terceirizados, uma gestão eficiente, trazendo pessoas que possam apoiar junto à reforma tributária, com a implantar, seja aí ferramentas. O produtor não está acostumado a trabalhar com sistema. Quando muito é um sistema para controlar a operação ali, um financeiro mais ou menos, e quando tem, né? Quando tem Quando não é Excel, né? uma contabilidade especializada, um profissional, um consultor que entenda de tributos, que saiba estar do seu lado, falando, poxa, fazendo o desenho da operação para você que você entenda. O planejamento tributário. Não entenda. Não adianta hoje a gente falar tudo aqui, falar, vai virar o ano e não, ok, meu contador ali que vai. Ele que se vire, isso aí é coisa de contabilidade. Não é. Já não é mais da porteira para fora. O negócio agora só vai ganhar margem da porteira para dentro. Quem tomar conta da porteira para dentro. Então mudança de cultura, ferramenta, um bom sistema, um bom profissional de contabilidade, um bom consultor tributário e saber fazer esse planejamento tributário e esse desenho dos impactos. Porque pelo que você falou, né? Se deixar só pelo contador lá que não for na fazenda, ele vai gerar os impostos de todo jeito, você vai ficar pagando e aí depois você que se vira para conseguir fechar a conta dentro da fazenda, né? Que está certo, está errado, e ele fica sempre naquela desconfiança, né? Será que meu contador está fazendo de forma correta? Ou eu poderia fazer diferente e ter melhor resultado, né? Sempre fica essa questão, né? Sim. Tá, Marcos. E aí a gente falando aqui também, né, do como se preparar tudo, existe alguma possibilidade disso não começar a valer ano que vem? Não? Na verdade, a reforma tributária ela foi freada aí há muito tempo, né?
Agora, assim, o governo ele está com tanta sede para que isso seja implantado que não existe a possibilidade não, Fábio. As legislações, as normas já estão aprovadas, a calculadora, até uma calculadora da Receita Federal para facilitar o entendimento já está ativa, já está funcionando. Então, acredito eu que não existe a possibilidade de não funcionar. Então, a partir de janeiro, as notas fiscais já precisam começar a ser destacadas a fase de teste, o CBS e o IBS. E entenda o seguinte, é para facilitar, é para simplificar a reforma tributária, não é? É. Então, vamos lá. No Brasil nunca é fácil. Não, diz que é para simplificar, né? Então, assim, PIS, COFINS, a sopa de letrinha, né? PIS, COFINS virou CBS, ICMS e ISS virou IBS. Então diminuiu agora e você ainda falou que o split payment vai praticamente tributar sozinho, né, Marcos? Maravilha. Só que a reforma tributária, ela começa em 2026 e termina em 2032. E daqui para lá, vai ser gradativo. Um vai diminuir e o outro vai aumentar. E dentro desse paralelo, se hoje o empresário, o produtor, acha que o seu contador, acha que o seu profissional que te auxilia é complexo, não te dá clareza, agora imagina ele ter que fazer os dois. O que é atualmente e o que é da reforma que está entrando durante esse período todo, de 2026 a 32. Que é isso que vai acontecer. As contabilidades vão ter que fazer a apuração do jeito que é hoje até findar ali 2032 para 2033. Realmente, se você não tiver aí uma retaguarda boa aí, a chance de perder muita oportunidade é grande, né? E grande. A oportunidade, além de desenhar e estar jogando o jogo bem feito, porque assim, não é apenas aumento de carga tributária, existe também o aumento dos benefícios e das brechas legais. Nessas mudanças, o que a gente faz no planejamento tributário é achar brechas legais para que a gente implemente isso para o cliente, que ele possa trabalhar de forma segura e focar no campo. Essas brechas legais eu falaria mais que foram benefícios dados em algum momento que não são divulgados, né? Que ficam escondidos, porque já que é legal, tudo foi feito pensado em ajudar. Mas aí, né, as informações ela tem que sair ali do livrinho e ir para todo mundo, né? Então, realmente precisa conhecer para ter esses benefícios, porque pelo que você explicou, eu fiz uma associação com aquele clube de vantagem do cartão de crédito, por exemplo, né? Você já está pagando, você já está comprando aquele produto, portanto. Mas se você conseguir ganhar as milhazinhas para poder pagar uma viagem, por exemplo, por que não? Que mal faz, né? Porque tem que mudar alguma coisa na regra para ganhar, né? Pois é. Então, não é que seja o benefício, mas é que seja o estudo e a aplicação. No texto da reforma, a legislação ela traz o seguinte, ela separou quais são os produtos que terão benefícios de redução de 60% para os produtos do agronegócio, insumos do agronegócio, e alguns produtos não. Aqui no Brasil existem fábricas de fertilizantes e defensivos. Certo. Concorda? Sim. Esses insumos dentro da fábrica de fertilizante, eles foram para dentro do rol ali de benefício de redução de 60%. Tá. Concorda? Sim. E alguns compostos desses insumos, eles não são nacionalizados. Potássio, nitrato para fazer o fertilizante, a maioria da Rússia, Ucrânia. Sim. Eles não entraram no rol ali dos benefícios. Nós não precisamos saber até da onde que vem o material para poder fechar isso da conta certa. Sim. Só que aí vai além. É mais vantagem, então, eu continuar produzindo isso aqui no Brasil, abrir uma fábrica no Brasil, gerar empregos, fazer toda essa carga tributária aqui? Ou é melhor eu já comprar direto um produto pronto lá para cá? Não sei. Aí entra os pool de compras, né? O pool de compras já não vai direto, faz a aquisição? Também é. Então, esse estudo, isso é planejamento tributário. Entender se é mais vantagem você ter uma empresa interna no Brasil ou se agora vai ser mais vantagem você comprar esse produto pronto de lá de fora para cá. E não vai ser um tiro do pé do governo? Você não vai perder essa questão de arrecadação de produção ou de até emprego mesmo? Esse é o ponto das brechas legais que aí depois virão emendas, decretos, instrução normativa, tentar corrigir essas falhas conforme a operação, a prática, né? Porque realmente é uma situação delicada, né? A gente tem que, obviamente, deixar aberto para você ter competitividade, para poder baixar custo, mas também você não pode inviabilizar um negócio dentro do país porque com esses impostos que são, né, cada vez maiores aí, né? Esses aumentos de imposto batendo recorde cada ano, né? Sim. E hoje, por exemplo, a gente está falando de insumo agropecuário aqui, a alíquota, vamos dizer, PIS/COFINS é 0.
a alíquota do PIS/COFINS desse insumo será 26,5%, estão discutindo ainda que possa chegar a 28%. Aí com a redução da base ali para 60, vamos dizer assim, que hoje você não tributa esse imposto no PIS/COFINS, vai dar ali uma alíquota efetiva de 10,6%. Quem hoje não paga, que é a alíquota zero, vai pagar 10. Vai começar a pagar 10. E esse 10 vai para onde? Para o custo do produtor que adquire esse insumo. E aí, se eles manter o mesmo perfil de venda e de compra, ele só está aumentando 10% a mais no custo dele. Pronto. Então, por que a preocupação da gestão? Por que a preocupação do sistema? A preocupação hoje de um planejamento da ponta, que seja da indústria, o distribuidor de insumos, o produtor. Aí depois a cadeia vai chegar lá no consumidor final, né? Chega no mercado ali, a carne, enfim, teve o benefício da cesta básica, mas a gente não vai aprofundar tanto aqui para não ficar um conteúdo tão técnico. Existem vários institutos ali de ferimento, ficou uma salada. Porque realmente essa é uma situação que a gente tem que cuidar bastante, né, para poder, de novo, né, aproveitar essas oportunidades de alívio, né, nessa carga tributária, né. Que como você falou, né, a cesta básica vai ter algum benefício, então provavelmente vai ter alguma parte do agro vai ser beneficiada, né, por essa, né, digamos, tratamento diferenciado, mas é o que você falou, muitas vezes vai ser, você vai ser beneficiado ao normal, mas mais do que você vinha pagando antes. Então, realmente, você tem que entender bastante do jogo, né, para poder continuar dele. Exato. O produto de cesta básica ali, frutas, ovos, carnes e alguns produtos de cesta básicas ali estaduais que eles definem, não serão tributados. Só que eles não brotam naturalmente do chão ali e vira. Ele precisa do insumo, precisa de tudo. Sim. Então, a gente fala o quê? A gente fala de fluxo de caixa. Mesmo que aquele produto ali, ele seja beneficiado ali pela isenção da reforma tributária, do CBS e do IBS, mas anteriormente a ele você tem insumo para trabalhar. Então, esse produtor, o pequeno produtor, o médio produtor também, ele terá que ter um fluxo de caixa bem desenhado para que ele não possa ser impactado. Marcos, realmente esse negócio aí, essa área de vocês de contabilidade é muito complexa. Tem que ser doido, né, para gostar, né? É quase isso. Marcos, a gente tá andando aqui agora no momento, né, que para mim agora vai ser um desafio enorme, que é a hora que o convidado faz uma pergunta aqui pro apresentador para poder ligar a gestão com o tema que estamos discutindo. Então, vai ser gestão com planejamento tributário. Cuidado com como você vai me apertar aí, mas tá na hora de você fazer a pergunta. Então, Fábio, hoje é complexo essa área nossa tributária, né? Existem excelentes profissionais a nível Brasil, mas eu falo que o profissional, para ele chegar a essa excelência, ele tem que gastar bem a sola de sapato e uns bons fios de cabelo ali, estudando todas essas legislações. E eu quero te fazer essa pergunta, de qual que é a diferença de ter um profissional, ter um escritório que te traz tantas informações com segurança, e qual é a diferença de não ter esse profissional te munindo de informações? O profissional ali, corpo a corpo, igual a gente está conversando, e o profissional que só te manda a guia. O que isso impacta na gestão ali do produtor, do pecuarista? Marcos, que bom que você foi bonzinho comigo, hein? Bom, essa questão, algumas vezes, né, eu converso com outros produtores, né, que a gente anda bastante, do quanto que é difícil, às vezes, a gente da gestão conversar com o pessoal da contabilidade. Porque, às vezes, pra você ter ideia, até os próprios fechamentos que a gente faz, entrega, não bate com o da contabilidade, né? Então, sempre foi um desafio muito grande. E a gente teve, né, o caso aqui de um dos clientes que a gente atendia, que tem essa expertise, né? Então, tem essa contabilidade realmente específica no agro, né, com esse conhecimento, e deu para perceber, por exemplo, que uma coisa que eu não via, que era não pagar, por exemplo, você não precisava desembolsar o pagamento numa guia de INSS, por exemplo. Então, você tinha ali 20 e tantos mil reais por mês, que é a guia do INSS, que não paga. Mas por que não paga? Não, isso aqui não é que não paga. Paga. Mas está usando um crédito que já recolheu. Mas recolheu da onde? Não, dos insumos. Aí eu fui começar a entender um pouquinho. Confesso que não me aprofundei, porque não é uma conversa fácil, para quem não é da área, obviamente. Mas muda bastante, porque é um impacto grande, né, que você tem ali no resultado no final do ano. Como você falou, fundo rural, né? Por exemplo, você tem fazendas que pagam aí, como você falou, 300, 400, até 500 mil reais de fundo rural. Aí você pega mais aí uns 200, 300 de INSS no ano,
Se você conseguir, tiver um modelo que você vai comprar do jeito que você comprava, da forma que você comprava, e não ter esse desembolso né, não vai ferir teu fluxo de caixa, eu acho que isso é fundamental. E por outro lado, pelo que eu estou vendo também, eu acho que você ter a gestão também organizada, com processos bem estabelecidos, com qualidade de controle, principalmente financeiro, e entendendo do operacional, eu acho que fica mais fácil para sentar com um profissional como você, para ele entender o que é a fazenda, para tentar desenhar melhor esse planejamento em si, né? Eu acho que tem que andar de mão dada, não pode ver um com olho ruim pro outro, não, sabe? E facilita, né, a parte da gestão, né? Com certeza. Eu creio que, da mesma forma que eu conheço seu trabalho, facilita muito entender o que você está desenvolvendo lá no campo, o que a gente tem que replicar dentro do escritório e conversar com o time ali e falar, ó, pessoal, agora a gente está em período de safrinha. O que é safrinha? Quais são os insumos da safrinha? Vocês têm que ficar esperto com a quantidade de nota que vai chegar. Então, assim, isso com a boa comunicação também que tem com a gestão que vocês fazem lá no campo. E às vezes, né, até consultar, por exemplo, a gente vai fazer a compra, por exemplo, a gente participa do pool de compras ou qualquer orçamento que está fazendo. Ó, eu estou orçando isso daqui. Estou na dúvida desses dois itens. Para mim, que sai o mesmo custo. Avalia aí. Porque às vezes um deles tem, como você falou, tem uma composição específica que tem um benefício e o outro não. Por que não escolher esse outro que tem o benefício? Né? Porque você vai pagar, vamos supor, né? Que os valores são equivalentes, são equiparáveis. Se um tem um benefício, por que não? Isso para tudo, como você falou, né? É adubo, é combustível, né? Entre diversos itens aí que eu já desisti de querer entender todos quais são. Eu deixo com vocês. Mas eu acho que precisa, sabe, ter mais profissionais da contabilidade querendo entender o agro, querendo viver o agro, porque o agro é muito grande, né? O agro é muito forte e precisa ser tratado de forma condizente, né? Precisa de pessoal um profissional que entenda as necessidades e fala, não, vamos aqui, vamos ajudar, porque apanha da mídia, apanha do consumidor, apanha de imposto, o agro só apanha. Então, se a gente não tiver parceiros que chegam, não, peraí, vamos agora aproveitar um pouquinho aqui, vamos ter esse benefíciozinho aqui, é muito bem-vindo, viu, pro agro. É coisa boa, porque não é fácil, né? O agronegócio, principalmente o brasileiro aqui, o cara tem que ser muito apaixonado. Porque quando a gente vai em campo, principalmente, eu trabalho, mas tem mais esse perfil mais consultivo, não ficar tanto dentro do escritório, eu falei, não, o cara acorda 4 horas da manhã e tal, o boi subiu ali, pulou a cerca e quebrou tal coisa. Eu falei, não, cara, mas por que esse cara faz isso todo dia? O cara é apaixonado, não é por dinheiro. Pois é. Movimenta muito dinheiro o agronegócio, mas, cara, não é por dinheiro. Quem vivencia lá indo na fazenda e vendo como que é feita a operação, vai, cara, o cara tem que ser muito apaixonado. É paixão, né? E, Marco, já estou te adiantando aqui, antes de ir para o fim, que eu quero sentar com você aqui de novo para a gente conversar dessa parte de questão de sucessão, que é o que você falou, né? O avô era apaixonado, o pai era apaixonado, e os filhos, né? Como é que estão? Como é que os filhos vão encarar essa passagem de bastão, né? Se ele não for apaixonado ou não ter o número na mão, ou ele não vê que o negócio realmente é rentável, ele às vezes não tá escolhendo continuar, né? Mas isso aí é um assunto para a gente uma outra conversa. Vamos sim. Tem muito assunto, né? Assim, a gente tenta ser o menos técnico possível para poder ajudar o produtor e o empresário, principalmente que tá nos assistindo. Mas essa parte de sucessão também é uma outra parte que está acontecendo a nível nacional, que é essa passagem de bastão de pai para filho, que essa geração nossa já é muito mais diferente. Sim. Que é igual, poxa, ele tá preocupado mais ali, tá, beleza, cadê o gráfico? Cadê ali qual que é a margem? Não, meu velho, você tem que ver aqui, vir no talhão aqui, ver que tá tacando a ferrugem aqui. É uma geração que está vindo aí, né? Que ele acha mais bonito um gráfico do que um bezerro nascendo, né? Ele vê acha mais bonito uma apresentação do que uma lavoura, né? Desenvolvendo essas coisas, né? Exato. Mas vamos guardar isso aí para a gente conversar num outro momento. Bom, Marcos, então agora aqui está no momento, né? Chegando no finalzinho, que é o momento do que o convidado dá a pílula de ouro, né? Que é uma mensagem curta, uma mensagem forte para quem está nos escutando aí. Por favor. Então, Fábio, tem muito
muitos assuntos específicos, e assim, eu sou muito apaixonado em estudo, e dentro do estudo eu encontrei o agronegócio. E a mensagem, tanto para o empresário no modo geral, quanto para os profissionais de contabilidade. A gente está em mudança, o país está em mudança, e essa mudança agora é uma mudança mais drástica, é uma mudança, não é uma mudança de instrução normativa, uma mudança que agora muda o jeito. Não, é uma mudança de que desde quando eu nasci eu não vivenciei. Então, o jogo ele vai mudar, igual eu falei, as cartas do baralho serão misturadas e serão entregues novamente para os novos jogadores. Quem é grande hoje e não fizer o dever de casa pode vir a ser pequeno ou até sumir do mercado. E quem é pequeno, a grande oportunidade agora é de crescer e ser um grande. Seja o profissional de contabilidade, o estudante de contabilidade, seja o empresário que está começando agora, seja o produtor que está querendo abrir mais área, mas não tem um profissional para dar uma segurança para ele, seja com a gestão eficiente, com trabalho de gestão, seja com contabilidade, enfim. O grande ele pode se tornar pequeno, se não tomar cuidado, e o pequeno pode se tornar grande. Essa é a mensagem que eu quero deixar, e deixar como apoio aqui também nossa expertise, e ficar aqui à disposição da sua turma. Ô, Marcos, muito obrigado pelo papo. É uma conversa que a gente tem muito pouco no agro e deveria ter muito mais, que essa questão tributária, como você falou, pode te tirar do mapa se você não fizer direito, ou seja, por uma multa muito pesada, ou por pagando imposto demais e comendo a margem. Tá? Então é isso aí, pessoal. Gostaram desse bate-papo? Se você não segue ainda lá, se inscreve no canal do YouTube, Conexão Soma. Estamos também no Spotify, lá no Instagram. Tá certo? Então, até a próxima. Marcos, muito obrigado. Valeu. Valeu.